Olá, como estão? Espero que bem. Pois então, primeiro eu vou fazer umas advertências aqui para esse vídeo. Pode ser que ele dure um pouco mais também. Bom, primeira advertência é que eu vou falar sobre critérios. Mas vou falar de uma forma mais solta, mais livre. Nesse sentido, quando eu vou falar de critérios, é o mesmo que eu estivesse falando de categorias. Critérios e categorias vão ser sinônimos aqui, mas né, aí no título do vídeo e também do podcast está critérios, mas nesse sentido de categorias. Vocês vão ver por que eu estou falando isso, porque eu também vou falar né, sobre as categorias em filosofia clínica, sobre tópicos e critérios. Tudo isso vão ser sinônimos. Uma outra advertência é que nesse vídeo, né, nessa fala, vou misturar aqui o filósofo clínico Fernando, enquanto terapeuta, enquanto formador, enquanto né, atuante na filosofia clínica em várias áreas. Também vai entrar aqui um pouco, muito pouco, de filosofia, na perspectiva da filosofia, e também vai entrar aqui algumas percepções pessoais a respeito dos assuntos. Então, está dividido aí entre essas três perspectivas. E também eu vou deixar aqui na minha frente aberto um texto que eu escrevi sobre isso, que depois eu vou tentar ver como é que eu vou publicar ele lá no blog, para ele não ficar tão extenso como ele está aqui, né? Então, por isso que eu também vou usar ele como referência aqui para poder fazer o vídeo. Então, volta e meia eu vou estar lendo algumas coisas só como uma referência para poder falar para vocês, para não perder o nexo né, do pensamento. Porque daí o assunto sendo muito amplo, eu prefiro ter aqui um roteirinho, tá bem? Então tá, dadas as advertências, vamos falar então hoje sobre critérios. Né? Então, a filosofia clínica tem a sua estrutura de pensamento, submodos, exames categoriais, né? Que, de forma geral, como eu falei antes, são critérios epistemológicos para conhecer a singularidade de cada pessoa. Esses critérios, eles irão aparecer de acordo com cada pessoa narra, conta a sua história de vida, suas questões. Então, elas não serão impostas, esses critérios na filosofia clínica, que tem aí os submodos, 32, os tópicos, 30 tópicos de estudo de pensamento, mais 5 categorias, esses critérios todos, que eu vou chamar como critérios, eles não são impostos de fora pelo filósofo clínico. Eles estão ali na metodologia, mas só vão surgir, só vão aparecer de acordo com a fala, com a narrativa do partilhante, da pessoa que está ali fazendo terapia com o filósofo, a filósofa clínica. Muito bem. Quando reconhecemos esses critérios nas pessoas em filosofia clínica, eles aparecem para nós fenologicamente, compondo então a sua estrutura interna, né, os seus modos de ser, e as suas categorias de vida, de pensamento, de emoções, de tudo. Agora começam as questões. Esses critérios que aparecem na terapia fenomenologicamente, dá para considerar como se isso fosse a pessoa como um todo? Não, não. Esses critérios, se estão bem analisados, reconhecidos pelo terapeuta, são os verdadeiros critérios que aquela pessoa nos mostra, verdadeiro no sentido de que é o que ela nos traz, mas são situados dentro de um assunto que ela trouxe, dentro de uma perspectiva desse assunto, dentro dos pensamentos, dentro da sua estrutura interna desse assunto. Então, por mais que o assunto seja amplo, por mais que a pessoa fale bastante, apareçam vários critérios, não dá para considerar em filosofia clínica, mesmo seja 1 ano de terapia, 2 anos de terapia, não dá para considerar que o filósofo clínico, o terapeuta, conheça aquela pessoa em sua totalidade. Não, não dá. É sempre uma perspectiva. Os critérios servem para reconhecer a singularidade dentro de uma perspectiva, de um assunto e daquilo que a pessoa é capaz, quer ou pode trazer na conversa terapêutica. Tá bem.
Agora, então, vou falar dos critérios em outros assuntos da vida. Por exemplo, na física, também eu vou chamar de critérios, embora não seja critérios o nome, né? Seriam os princípios fundamentais, digamos, mas os critérios, eu vou aqui de uma forma mais relaxada nessa palavra, dizer que na física também há critérios estabelecidos, né, fundamentais, para estabelecer a verdade científica sobre as coisas pesquisadas. Tá, mas, Fernando, não foram as pessoas, no caso, os cientistas, que estabeleceram esses critérios e por isso fazem com que a física e a realidade caiba dentro da sua linguagem e dos seus critérios por causa dos interesses da pesquisa? Não tem essa questão? Não, não, não. Não é assim que funciona a ciência, pelo menos uma ciência séria, né? Esses critérios são analisados, experimentados matematicamente ou na realidade. Eles foram convertidos em critérios fundamentais porque muitos cientistas, por vários momentos históricos, em vários lugares, com muitas metodologias, mesmo aqueles que estavam tentando refutar certos critérios fundamentais, acabaram por afirmá-los durante todo esse tempo, durante toda essa prática experiencial, seja experiência no mundo, seja experiências e critérios matemáticos, né, estão valendo como critérios. Então, muito tempo e muita pesquisa e muito experimento é necessário para que haja o que eles chamam de um consenso científico sobre algo. Então, esses critérios, na física, por exemplo, têm como objetivo dar conta da verdade, da realidade daquela pesquisa que eles estão fazendo. Muito bem. Então, por exemplo, a física, em suas constantes fundamentais, seus critérios, em suas constantes fundamentais, foram estabelecidos por critérios, como a velocidade da luz. A física, podemos dizer que está muito próxima da verdade, da realidade. Esses critérios são a base da explicação da realidade, daquela realidade que eles estão pesquisando. Então, nas ciências naturais, a verdade sobre o mundo existe, mas não é um privilégio, uma prerrogativa dos cientistas. Então, nunca a verdade é posse de um grupo ou de uma pessoa. As pessoas não tem uma pessoa que tem a posse da verdade. As pessoas, os grupos, elas reconhecem a verdade através de estudos, práticas, experiências das mais variadas metodologias em muitos lugares diferentes, em muitos momentos históricos. Então, a própria verdade é uma construção social e a posse, né? A posse da verdade é a realidade. A verdade não é posse ou propriedade de uma pessoa ou grupo, mas sim a propriedade da realidade. E as pessoas, cientistas das suas áreas, reconhecem e por testes constantes e revisões constantes se mantém esses critérios e se mantém a explicação do real a partir disso. Então é uma verdade científica sobre essa realidade. Ok, mas em filosofia clínica nós não somos as ciências naturais, nós estamos no outro campo. Então os critérios que usamos para compreender a singularidade, o outro, não abarca a totalidade da pessoa, como eu falei antes. Né? Mas, porém, todavia, contudo, assim penso eu, todos os critérios que tentam abarcar o fenômeno humano não dão conta da verdade do fenômeno humano, entre aspas, e nem da sua totalidade. Por exemplo, existem pessoas, aí vamos dizer, fora da filosofia clínica, que se relacionam com outras pessoas através dos seus critérios pessoais. Um exemplo é a categoria, o critério emoção em filosofia clínica. Muitas pessoas têm relacionamento de amizade ou amor, por exemplo, com outras pessoas através de critérios estabelecidos por elas mesmas, critérios pessoais. Enquanto esses critérios pessoais estão sendo preenchidos pela outra pessoa, a amizade, o amor, o relacionamento, continua a existir. Mas quando os critérios deixam de ser preenchidos, essa amizade, esse amor, esse relacionamento tendem a desaparecer. Assim, no estalar dos dedos. A pergunta é: essa pessoa que lida com outra através de seus critérios pessoais,
na amizade, no amor, outro relacionamento, ela realmente conhece a outra pessoa? Ela realmente abarca a verdade da outra pessoa, de como ela é? Penso que, como a filosofia clínica, que não abarca o fenômeno em sua totalidade, o fenômeno humano, mas também em sua verdade, e aí eu penso que dá para concordar com o Hegel que a verdade está no todo. Qualquer relacionamento humano, por critérios, não abarca o todo ou a verdade do outro. Nem em sua totalidade e nem a sua verdade, seja o que isso for. Ainda mais se os critérios desse relacionamento são muito específicos. Na filosofia clínica, por exemplo, os critérios são formais, amplos, sem conteúdo prévio. Então, assim, nós temos mais chances de compreender o máximo possível daquele que aparece na nossa frente, embora não tenhamos uma visada totalizante. Mas, por os critérios serem formais, amplos, sem conteúdo prévio, conteúdo a ser preenchido pelo outro, temos uma maior elasticidade para conseguir abarcar as singularidades. Mas quando nos relacionamos com outras pessoas, relacionamentos aí pessoais no dia a dia, afetivos, de amizade ou de amor, seja o que for, através de critérios, deixamos de poder realmente conhecer a outra pessoa. Porque as outras pessoas são sempre mais do que os critérios subjetivos que alguma outra pessoa coloca em perspectiva para esse relacionamento. Os critérios filosóficos, por exemplo, vou pegar a filosofia aqui, os ontológicos também são critérios amplos para abarcar a máxima possibilidade de seres explicar maximamente o real. Então, os critérios ontológicos e filosóficos tentam abarcar o máximo do real ou da sua questão, porque são critérios amplos e universais. Os critérios sobre a realidade podem ser assim, os filosóficos, os físicos. Mas os critérios para um relacionamento pessoal, na minha perspectiva, e também vejo isso em filosofia clínica, por isso que ela não traz, não traz normatividade e juízo de valor prévio. Então, os critérios em relacionamento entre as pessoas, quaisquer que sejam terapêuticos ou não, são sempre uma forma de velar o outro. Não se abarca a totalidade das pessoas por critérios que queiramos colocar antecipadamente para nos relacionar com elas. Os critérios servem para nós, não para um conhecimento amplo e restrito do outro. Sempre que critérios em relacionamentos humanos pessoais se estabelecem, se for só por esses critérios o relacionamento, eles abrem uma possibilidade de relação e deixam na sombra toda a capacidade de desvelamento do outro. Por isso que os critérios em filosofia clínica são formais, porque é um relacionamento pessoal. Então, para não fechar esse relacionamento em cima de critérios, previamente dados, valorativamente dados antecipadamente, a filosofia clínica usa de critérios formais, no sentido de serem vazios, sem conteúdo prévio. Que conteúdo? Qualquer um, de valor, de norma, de certo e errado, qualquer um. Por exemplo, há uma categoria, um critério, vamos botar assim, em filosofia clínica, que chamamos de prejuízo. É um tópico, né, que a gente chama de um prejuízo, por exemplo. Esse prejuízo é um critério, um tópico, né, da filosofia clínica, se ele aparecer a narrativa do outro para compreender a sua história de vida, sua singularidade e tudo mais. Esses prejuízos são verdades subjetivas, né, prévias, que a pessoa carrega consigo para lidar com as coisas. Elas são verdades subjetivas prévias de antecipação da experiência. Eu tenho um prejuízo sobre o que vai acontecer, sobre como vou cumprir esse relacionamento, como vai ser aquela situação. Por isso, prejuízo. Ele é antecipatório à experiência, para a pessoa se preparar. Então, claro que todos temos prejuízos para todas as coisas na vida, tranquilo. Em filosofia clínica, para sabermos se os prejuízos dessas pessoas são bons ou maus, certos
ou errados, temos que compreender como essa pessoa maneja seus prejuízos em sua vida e quais são os efeitos disso para essa pessoa. Assim, é pela própria pessoa que vai aparecer se os seus prejuízos dela são bons, entre aspas, ou maus, entre aspas, nas circunstâncias de sua própria vida. Aliás, em alguns momentos, situações da vida, esses prejuízos podem ser bons para ela, levar a um bom desfecho vivencial, uma boa vida. E em alguns momentos, esses mesmos prejuízos podem ser maus em outra situação, não levando ela para um bem viver. Né? Então, só vamos saber isso ouvindo essa pessoa. Mas se tivéssemos, na filosofia clínica, um conteúdo prévio sobre os prejuízos, por exemplo, se tivesse um valor prévio sobre eles em filosofia clínica, se tivéssemos um conteúdo de valor de certo e errado anterior à pessoa, quando qualquer pessoa falasse sobre prejuízo e colocasse eles na narrativa e falasse para nós já teríamos automaticamente uma avaliação desses prejuízos dessa pessoa, parte dessa pessoa, em função de que agora poderíamos comparar esses prejuízos que ela narrou com um padrão de valor externo já pré-estabelecido pela metodologia, o que não é o caso. Então, para a filosofia clínica, os critérios existem, mas têm que ser vazios, serem preenchidos por valor, norma, significado, sentido a partir da próxima pessoa. Porque se a gente estabelece relacionamentos com pessoas através de critérios prévios de valor dados por nós, estamos mais velando, estamos mantendo um tipo de relacionamento e velando todas as outras possibilidades que não estão nesses critérios. Por isso que quando nos relacionamos com outras pessoas no dia a dia, através de critérios, e isso quer dizer que já temos nossos valores, normas internas, das quais avaliaremos as pessoas antecipadamente. Se não antecipadamente, não precisa muito para que essa avaliação aconteça. Né? No momento em que a pessoa preenche esse critério, não precisamos mais saber do resto. Ou já nos damos como satisfeitos que esse critério está sendo preenchido. Ou ao contrário, no momento que a pessoa não preenche mais esse critério, também já está dado que não precisamos mais manter essa relação e podemos cortá-la ou fazer, né, as ações em relação ao que mais nos aprouver naquele momento. É óbvio que nós precisamos de critérios para viver, é óbvio, necessitamos para decidir, para compreender as coisas no dia a dia, né, as quais não temos muita experiência, muita vivência, a gente precisa antecipar, poupar tempo e muito mais. Critérios são altamente importantes para a nossa vida diária, né? Inclusive para relacionamentos técnicos, entre aspas, né? Relacionamentos profissionais, de necessidades e questões da razão prática. Então, acho que os critérios são altamente importantes. Estou aqui querendo diferenciar entre, né, filosofia clínica, os critérios de relacionamento pessoal e os, por exemplo, da filosofia ou da ciência. São âmbitos diferentes. Porém, então, que são importantes, mas se quisermos nos relacionar com as pessoas, na quais queremos uma coisa além da técnica, do relacionamento técnico, se queremos realmente ter um envolvimento com alguém do qual queremos uma amizade maior, mais ampla, ou um amor, temos que repensar se o relacionamento por critérios é aquilo que pode estabelecer esse tipo de relacionamento, ou, né, de amizade ou de amor. Então, para saber quem é verdadeiramente, entre aspas, o outro tem que se apresentar além dos nossos critérios subjetivos. Eu tinha um partilhante que eu lembro que ele dizia assim: comigo é 30 segundos. Só tem pessoa idiota nesse mundo. Eu dou 30 segundos para cada um. Eu não gosto de conversar. Eu dou 30 segundos quando converso com alguém. Se a pessoa falar bobagem, não disser uma coisa interessante, 30 segundos eu saio no meio da conversa, eu viro a cara e vou embora. Pessoa interessante tem 30 segundos para se mostrar. Ele dizia isso. E aí um dia, conversando, e aí surgiu a questão, né? E se a pessoa fosse interessante nos 32 segundos? Como é que você vai saber? E se a pessoa tem um tempo de se tornar ou de se mostrar interessante a partir dos 45 segundos?
Você não pode estar aí perdendo chances de encontrar pessoas interessantes, porque seu critério é inflexível. Bom, e aí, né? Esse era o assunto imediato, né? Mas é aí porque surgiu, foi por aí que um pouco que surgiu o processo terapêutico. O Aristóteles já falava isso, né? Sobre relacionamento com o termo filia, em grego, que há várias formas de interação. A gente pode traduzir por amizade, mas não é só isso, né? Então, mas vamos lá, há várias formas de interação entre as pessoas, né? Várias formas de filias, dessa convivência. Então, existem, claro, né, critérios antecipatórios para que essa relação se estabeleça, essas filias, e também para que se rompa. Uma vez não mais preenchida, né, esses critérios, a pessoa perde o sentido de ser a relação. Por exemplo, Aristóteles dizia a filia por conveniência. Né? Então, enquanto é conveniente para um ou para outro, basta não ser mais para um, que se rompe, a relação perde o sentido de ser. Né? A outra filia, né, seria a necessidade, enquanto a necessidade é o critério de relacionamento das pessoas, enquanto a necessidade for preenchida, o relacionamento continua. Basta que um de novo dessas pessoas não sinta mais necessidade para que rompa. Então a gente pode dizer que para Aristóteles essas formas de filia seriam uma forma menor de relacionamento. É óbvio, como filósofo, ele tem o relacionamento ideal, a filia ideal. Então essas seriam as menores, né? Essas relações são antecipadamente já marcadas com data de validade. Dura o tempo que esses critérios estiverem sendo preenchidos. Mas seguindo ainda Aristóteles, como ter uma verdadeira filia? Seja na amizade, verdadeira amizade, verdadeiro amor, através de critérios, vai dizer Aristóteles. Ele acreditava na verdadeira filia e tinha critérios para isso. E os critérios para Aristóteles eram as virtudes. O relacionamento verdadeiro é aquele que se une por critérios da virtude, vários deles e de várias formas. Muito bem, mas além de Aristóteles, agora penso eu, não seria o amor ou a amizade uma relação de apesar de e não só por causa de? Porque para Aristóteles também há critérios de filia verdadeira, mas também se não forem cumpridos, está aberta a possibilidade de romper essa relação. Mas será então que toda relação de amor ou amizade tem que ser por causa de? Por causa desses critérios? Não pode ser apesar desses critérios não serem preenchidos? Obviamente que temos que ter critérios para estabelecer os limites aceitáveis de um relacionamento. Agressão, violência, ofensas são critérios marcadores importantes para estabelecer o corte das relações, por exemplo. Mas até isso, tem muitas outras formas e critérios das quais podem não ser preenchidos, mas que vale, apesar disso, manter esse relacionamento. Mas aí temos que pensar além desses critérios. Porque se os limites, se os critérios são muito específicos, ou se os limites são muito estreitos, o espaço fora deles é muito mais fácil de acertar e de alcançar. Mas então, qual é a postura da pessoa para poder manter uma filia aristotélica, digamos assim, desse tipo com outra pessoa? Aristóteles no sentido de ir além dos critérios, né? O Aristóteles continua nos critérios. Mas então, qual é a postura da pessoa para poder manter um relacionamento amoroso, de amizade, além dos critérios? Apesar de. Essa é uma outra questão e rapidamente aqui eu penso que, de uma forma rápida, eu penso em Gadamer. Né? Hans-Georg Gadamer, filósofo alemão, que na sua dialética hermenêutica, no seu diálogo hermenêutico, ele estabelece alguns critérios
para que esse verdadeiro diálogo, esse verdadeiro relacionamento se estabeleça. Todos os filósofos são idealistas de alguma forma e estabelecem critérios para alcançar esse ideal. Então, nesse diálogo hermenêutico, um dos critérios fundamentais para Hans-Georg Gadamer é a abertura. A real abertura de um para o outro. Essa abertura é além da compreensão do outro a partir dos seus próprios critérios e a partir dos meus também. É se deixar ser tocado pelos critérios do outro, mesmo que não sejam os meus. É ir além, apesar dos nossos critérios, nós temos uma posição de abertura verdadeira para que o outro nos toque a partir dele mesmo. Então, somente assim, pegando Gadamer, acho que nós podemos falar de uma amizade, um amor, uma filia, em termos de Aristóteles, além da conveniência, além da necessidade, além dos critérios iniciais. Critérios podem ser bons para iniciar um relacionamento, não para cercar um relacionamento, né? Então, por isso também a filosofia clínica tem essa postura de abertura ao outro, para compreender o outro a partir, ser tocado a partir do outro, pelos critérios do outro, independente dos nossos. Bem, e quais são as funções? Para que critérios, Fernando? Por que tem que viver por critérios? Quais são as funções? Qual é a função dos critérios? Porque não podemos simplesmente nos relacionar de qualquer forma, terapeuticamente, pessoalmente, com a física, com a filosofia, com a realidade, fora de critérios. Para que servem os critérios? Bom, para criar expectativa. Eles estão ali para que esperemos que as coisas se comportem de acordo com esses critérios. Economia de tempo, economia de ações, né? Economia de pensamento, porque senão aqui não preciso mais pensar. Então, os critérios são um aparato cognitivo prático muito importante. Eles criam uma expectativa e a gente julga as coisas a partir dessa expectativa. De novo, a ciência, por exemplo. Na ciência, o telescópio que está viajando aí o universo, o James Webb, mandou agora, algum tempo atrás, faz pouco, agora semanas, meses, imagens do universo profundo onde ele está, e essas imagens chegaram e os critérios e as explicações científicas que existiam até hoje sobre a formação das galáxias não se enquadram com o que o telescópio James Webb está mostrando, as informações e fotos que ele está mandando para cá. Então, a expectativa, pelos critérios e teorias da ciência, é que o James Webb conformasse com as suas informações aquilo que a expectativa estava aqui descrita. Era para confirmar a teoria. Mas não, agora há uma contradição entre esses critérios que fundamentam essas teorias da formação das galáxias, né, que fundamentavam uma visão de realidade, e a própria realidade vindo agora através desse telescópio. O que fazem os cientistas agora? Eles vão tentar dizer que a realidade deve se adequar aos seus critérios e teorias? Não, uma ciência séria vai revisar os seus critérios para revisar a sua teoria. O que se coloca à prova é a sua explicação sobre o real, não o real. Não é o real que deve ser revisado. Mas quando os critérios são estabelecidos nas relações humanas, e eu vejo muito isso em terapia, as pessoas esperam que através desses critérios os outros reajam em conformidade com eles. Ponto. Pouquíssimas revisões dos critérios pessoais são realizadas para que as outras pessoas possam aparecer mais, além desses critérios. Isso é uma constante, né, nas terapias, né? Em várias formas de relacionamento. Por isso que muitas pessoas amam outros, têm amizades com outras, através de somente por critérios que estabeleceram. Muitas vezes parece que elas amam ou têm mais amizade a seus critérios do que realmente as pessoas. Pode ser até, né, isso que Zygmunt Bauman e Richard Sennett diriam sobre a relacionamento líquido ou descartável, né? São relacionamentos baseados unicamente em critérios de uma visada dos meus critérios para o real e não uma abertura para depois do real, né, ou do outro para mim. Na filosofia clínica, os critérios e categorias devem se conformar exatamente, né, ao que o outro narra.
que ele diz sobre si mesmo. Se os critérios da filosofia clínica não se adequam ao outro, é a filosofia clínica, no caso o terapeuta, que deve se revisar, né, esses critérios sobre a percepção do outro. Nesse caso, exatamente como a ciência faz agora, como o exemplo do telescópio James Webb. O professor e terapeuta L. Strasberg tem uma metáfora muito boa para isso, que ele sempre dizia que o terapeuta deve manter o antivírus ligado. O que é essa metáfora, né? O antivírus, na atuação terapêutica do terapeuta, é ele estar atento à forma de perceber como ele está percebendo o outro, para que ele se mantenha firme aos critérios do outro e não interprete, não queira preencher coisas, não leva os seus critérios para frente. Então, nós temos sempre que estar com o antivírus ligado, percebendo como percebemos o outro. Nesse sentido, a filosofia que ainda tem em comum com a ciência, que é a realidade do outro, né? Que o real tem sempre preferência como padrão de revisão do próprio método, dos seus próprios critérios. Mas a diferença dos critérios da filosofia clínica para os da filosofia, para os pessoais e para os da ciência, é que a filosofia clínica, os critérios dela não cria a expectativa do terapeuta. Nenhuma expectativa de como as pessoas devem ser, devem falar, devem mostrar-se, têm que se comportar. Não há nenhuma expectativa, porque não há nenhum nesses critérios pré-determinados valores ou normas de como as pessoas deveriam ser. Então não há antecipadamente nenhum julgamento a respeito do outro para que ele possa se mostrar exatamente como ele é. Né? Muito bem, finalizando aqui então esse baita vídeo. Só para finalizar, eu acho que é bom lembrar que a postura terapêutica da filosofia clínica ela é única e exclusiva, né, para esse papel existencial. Nesse momento terapêutico é importante essa postura, né, esses critérios vazios, essa forma de se relacionar com o partilhante ou a partilhante que vem fazer terapia com a filosofia clínica, mas isso não quer dizer que fora dessa interação terapêutica, esse papel existencial de terapeuta, nós terapeutas não tenhamos nossos prejuízos, nossos critérios antecipatórios para viver na vida. Claro que temos, e é claro que também fazemos o que todos fazem. Só estou querendo separar aqui as diferenças de como esses critérios que existem e vão continuar existindo para a nossa vida fática e nas outras abordagens, em filosofia clínica, ela tem uma perspectiva muito diferente sobre isso. Dentro desses campos de critérios, vida pessoal, ciência, filosofia, a filosofia clínica também tem os seus, mas de uma forma muito particular. Então não quer dizer que o meu comportamento filosófico clínico tenha que adentrar para a realidade do meu dia a dia, do meu mundo da vida. Não, são coisas diferentes. Mas se deixarmos a metodologia da filosofia clínica realmente adentrar vagarosamente ao nosso interior, à nossa estrutura interna, por experiência própria, eu posso dizer que a gente acaba carregando para a nossa vivência diária, para os relacionamentos, sejam eles quais forem, uma tolerância, uma compreensão um pouco mais ampla das pessoas. Porque na filosofia clínica a gente aprende que o tempo é nosso aliado. Que se a gente aproveita o tempo e dá espaço para o outro aparecer, nos mostra muito mais as capacidades de relacionamento, nós com essa pessoa, ela com ela mesma e ela com o seu mundo ou sua representação de mundo. Então, a filosofia clínica é um bom campo de ensino, de repente, para uma compreensão mais tolerante, mais ampla, menos criteriosa antecipadamente para a revelação do outro. Bom, baita de um vídeo. Se gostaram, né, por favor, deem like, compartilhem, ajuda, né, a filosofia clínica a passar para mais pessoas. Esse mesmo conteúdo vai estar nos podcasts da Amazon e do Spotify, né, Filosofia Clínica, qualquer filosofia clínica vocês acham lá. Vai estar também no blog, dentro do site qualquer filosofia clínica. Eu só vou dar uma ajeitada no texto para ele não ficar tão grande como ficou aqui esse vídeo. Sugestões, informações, por favor, e contatos vão estar ali no comentário. Qualquer coisa vocês coloquem nos comentários que eu vou respondendo à medida do possível. Muito obrigado e até o próximo vídeo.